vários assuntos que no primeiro momento a gente imagina que são situações diferentes, mas a gente consegue enxergar, né, fazer uma leitura, tem uma espinha dorsal. Eu acho que todos têm a sua especificidade, né, dependendo do território, qual que foi a ação, mas dá para... Uma das primeiras sensações que eu tive, percepção, é que todo mundo faz o trabalho com muito amor, né? Então tem uma paixão por todas as ações, as pesquisas, as intervenções. E aí eu vou falar um pouquinho, né, da percepção do que foi o tudo. Todos pontuaram em relação à participação da comunidade, como é importante em todas as ações ter essa participação de forma muito concreta, muito direta. Por quê, né? Dá para a gente perceber. Então teve situações que colocaram lá um projeto que veio de cima para baixo, a gestão municipal foi lá e colocou: essa praça tem que ficar desse jeito. Essa praça, ela depois de 1 mês, 2 meses, estava deteriorada. Então, quando você tem um projeto que tem essa participação, a comunidade, e aí o que a gente percebeu, o que eu percebi em várias falas, é o trabalho da mulher, né? A mulher muito presente nessas discussões. Um trabalho participativo desse jeito, você cria um pertencimento. Então, as pessoas, aquilo lá, eu não ganhei, não, eu construí coletivamente. Outra questão que foi levantada, que é o grupo, né, o Lab Laje, né, sobre essa relação da academia com a comunidade, né? O que a gente aprende aqui na faculdade, aqui na FAO Mackenzie ou em qualquer faculdade de arquitetura, e essa relação com o mundo real, né? Então, alunos, ex-alunos, até um que é dos fundadores aqui do Mosaico, falou: só fui entender, ver alguma coisa depois, né? Por isso que essa angústia, essa vontade de transformar, a gente fundou o Mosaico. Então a importância, né, esse evento é um fato importante de trazer, né, essa questão do que é o mundo real, do que é o mundo que nós, né, estudantes, futuros arquitetos queremos, né? Então é importante ter essa leitura da realidade para desenvolver, né, o que é muito importante na arquitetura, né, essa arquitetura social. Então essa relação da academia, que os projetos de extensão, né, aqui no Mackenzie tem vários, né, a Angélica falou hoje de manhã, os 19, e os grupos de pesquisa. Então a importância da faculdade, ela atuar, né, no território real e nos territórios vulneráveis. Muitos falaram também em relação à leitura do território. Então, não é nós, como técnicos, chegar e falar assim: não, eu já sei, então essa rua tem que ter tanto de largura, né? Então aqui a gente tira isso, essa casa aqui desse lugar para ampliar a praça, mas tem que entender que as pessoas vivem lá. Então, tem toda uma relação de identidade com o lugar. Então, essa leitura do território de forma participativa com a comunidade. Então, é saber, assim, conversar, fazer a pergunta para existir essa troca. Então, muito se falou nisso, na troca, né? Então, tem os saberes, que não são acadêmicos, mas tem os saberes de quem vive naquela região, naquela área. E os saberes técnicos, acadêmicos, então, uma coisa se retroalimenta. Todos também falaram que existe a comunidade, né, as pessoas precisam, elas querem que a coisa aconteça.
Então, muitos projetos são a longo prazo. Então, a gente vai lá, estuda a área, faz a leitura do território, fica lá e tenta, aí tem todas as questões burocráticas, como que isso vai ser executado, como que vai ser financiado, tem edital ou não. Está falando muito isso, essa questão do edital. Então, tem trabalhos que são mais robustos, por exemplo, de uma urbanização de uma área que é a longo prazo. Mas tem um trabalho que tem que ser prático, é ali, para a comunidade que está alagando um pedaço, né, da rua. Então, como é que vai fazer aquilo? Então, tem pessoas que têm entulho, tem lixo ali, não tem área de lazer mínima assim, para as crianças, para as pessoas. Então, precisa também existir, né, diversos níveis de intervenção. Então, uma intervenção mais pontual, mais rápida, mas e desenvolver, né, essa leitura. O trabalho muito importante, não só, né, ter a comunidade como um todo, mas também as entidades, né, que já trabalham, né, que fazem ações, né, como MDDF, né, em Santo André. Então, essas parcerias, né, que são importantes para essas ações. E também foi discutido e fala como que é um trabalho que existe o amor, existe a paixão de tentar a gente transformar o Brasil, assim, as periferias, os lugares vulneráveis com maior qualidade de vida, e muitas vezes a gente faz o trabalho voluntário, né, sem o reconhecimento, né, do Estado ou da sociedade, tendo o profissional de arquitetura sendo remunerado para aquilo. Então, eu acho que é importante. Isso até de manhã, né, na mesa, foi conversado sobre isso. Então, eu acho que, basicamente, o que a gente escutou lá foi muito enriquecedor, e é isso. Boa noite. Eu sou a Juliana, né? Fiquei para fazer a relatoria da sala 405. Falar um pouco sobre as pessoas que falaram lá, né? A gente teve uma apanhada aí sobre as assessorias técnicas. Então, a gente teve a Integra falando um pouco sobre a ocupação do centro, a Ambiente falando de HIS, né, como autogestão, mutirão, a Usina, junto com a Leste 1, falando também da produção habitacional de interesse social com autogestão, a PABIRU, que, dentre outros projetos, colocou uma ocupação no extremo sul de São Paulo, a Flores, que falou sobre a questão de prevenção de incêndio, e a Renata sobre um projeto que foi feito em janeiro. E o que tem em comum em todas essas apresentações, né, o que engloba todas essas apresentações, é que todos trabalham com ocupações, movimentos, né, são sempre trabalhos voltados para essas questões. E acho que um tema que a gente pode resumir bem o que foi a sala foi a participação popular, né, que tudo rodou em cima desse tema, da democratização dos espaços que tem, então da participação das famílias em todos os processos e de como a gente tem a arquitetura como resultado de todo esse processo, né? Como foi dito aqui, não é algo que vem de cima para baixo, é algo que é discutido em todos os momentos, né, desde o pré-obra, durante a obra, até no pós-obra. Sempre tem essa contribuição, assim, esse trabalho em conjunto, né, das famílias com os técnicos, sempre nas trocas de experiências. E uma coisa que foi bem colocada também é a questão da autonomia e do pertencimento ao território, né? Que esse trabalho que é feito em conjunto com as assessorias, assistências, com as famílias, é sempre de propor essa troca, na questão que as famílias elas desenvolvam o trabalho de uma maneira na organização junto com os movimentos, sabendo que elas vão estar ocupando aquele território, que elas vão dar continuidade naquilo mesmo sem assessoria ou sem assistência naquele local.
Então, foram citados alguns exemplos, né, desses pertencimentos, dessas apropriações de espaço, por exemplo, com o movimento da Leste, né, que tem um terreno, eles fizeram uma sede para demarcar, né, a posição deles ali, então tem uma organização do movimento. Um exemplo também que foi dado pela PABIRU, que no diagnóstico que eles fizeram na ocupação, e que todas as famílias participaram apontando quais eram os lugares do bairro que eram positivos, quais negativos, quais mudanças que eles poderiam propor para aquilo. O ambiente também foi pontuado com algumas ações que, dentro dessas organizações das famílias, eles saem de uma egrégora ali, de dentro do empreendimento para fora do empreendimento. Então, tudo rodou em torno disso de ser além da moradia, né? Desses trabalhos organizados com as famílias e com os movimentos, deles saírem daquela ocupação do empreendimento e atingirem um entorno, atingirem um bairro, né? Lutar por direitos que sejam também além da moradia. Teve citando também assim o caso da Renata, que teve um trabalho em Diadema que eu achei bem interessante, como todos os outros, claro, mas da importância que eles conseguiram colocar para as famílias de ter um projeto legal, de ter um projeto que fosse aprovado para construção, né, porque às vezes a gente tem muito essa questão da autoconstrução. Então, essa organização que tem com as famílias nas decisões de processo, na democracia desses espaços para as escolhas, é o que faz funcionar todo esse processo. Então, eu acho que, para resumir, é isso. O tema da sala foi a participação popular, como grande importância em todo esse processo para que a gente tenha o resultado final, que é a arquitetura. Bom, o meu relato é da sessão da sala 401, onde nós tivemos 7 relatos de experiência, e aí eu não vou relatar um por um, mas o que a gente percebe nessa composição, uma composição um pouco diferenciada, com 3 grandes participações da universidade, da relação da universidade com os movimentos e com a precariedade de habitação. Nós tivemos 2 participações de arquitetos que individualmente, por iniciativa própria, se envolveram nessa luta pelo movimento de habitação e por capacitação da população. Tivemos uma representante da comunidade, de uma das comunidades em Osasco, então uma representante da população, e uma representante dos movimentos por habitação de âmbito nacional. Tá? Então, nós tivemos esse tipo de composição. Em relação à participação da universidade, mais específica, a gente teve a presença do projeto Arte e Criança da Belas Artes, né, que é um projeto de extensão, um trabalho no Glicério. Nós tivemos a apresentação de 2 grupos de ETs, grupos de trabalho, no escritório modelo aqui da FAO, da arquitetura, do Mosaico, né, o GT Unas e o GT Observatório, e tivemos o Lab Junta como uma experiência de extensão da Universidade Federal do ABC. Então, como experiências específicas, próprias, todas essas experiências trouxeram, primeiro, as 2 primeiras, com um relato das próprias alunas participantes desses projetos, mostrando a importância dessa aproximação da universidade com a questão da precariedade da habitação, das demandas por habitação e dos movimentos por habitação. No caso do mosaico, as meninas trouxeram 2 experiências em locais diferentes, uma delas em Paraisópolis e a outra na Luz. E
E nessas experiências, tanto do Belas Artes quanto do Mosaico, mostra-se um processo de construção de metodologia de aproximação com as situações reais e vivenciadas pela população, para daí surgir alguma proposta. E isso é muito rico no caso do GT da Luz, né? Participando dentro de um fórum mais amplo, que é o Fórum da AREL, se relatou a experiência de construção de proposições projetuais a partir de metodologias que foram sendo criadas nessa aproximação, né? Então, todos eles mostram a importância da aproximação da universidade na criação de possibilidades de projeto e de proposições, no caso da habitação. As duas experiências do João e a experiência do nosso colega da Bélgica, em Camburi, eu não consigo falar seu nome, mas teve uma presença muito importante, mostra uma aproximação individual, mas que está voltada para um empoderamento da própria população local, né? Então, essa transmissão de possibilidades de troca de conhecimento, né? E de alternativas em relação ao café. É uma população quilombola de Camburi, né? Essa tecnologia, novas possibilidades construtivas sendo transmitidas. E no caso do Furum, achei sempre muito importante esse relato, porque ele mostra, digamos, a importância da presença dos movimentos por habitação na construção do território da cidade. Essa presença muito forte no caso da área central de São Paulo, mas não só na área central de São Paulo, em outras áreas da cidade de São Paulo. E como é que se cria, digamos, uma possibilidade, através dos movimentos e dessas ocupações, de gestação de outras formas de habitar e de outros valores em relação a esse habitar, ligadas a essas organizações mais coletivas. Enfim, e no caso do Movimento Nacional por Moradia Popular, a Evanisa mostra muito bem, faz uma retrospectiva histórica, né, de um processo de construção, de empoderamento, de autogestão desses movimentos a nível nacional, mostrando que, digamos, os caminhos e as possibilidades de se construir habitação popular a partir de dentro, a partir de processos autogestionados. Então, eu acho que essa sessão foi muito rica, não apenas por esses relatos, mas também depois pela discussão que foi possível se fazer, e aí houve uma sugestão de que, num contexto, nessa conjuntura que a gente está vivendo, esses encontros são importantíssimos, porque está propiciando reforçar essas experiências que às vezes são visíveis para quem está participando, mas às vezes mesmo no interior da universidade não tem visibilidade. Então eu acho que aí apareceu a questão da importância de se registrar isso, do direito à memória desse processo, mas também a gente reforçar a importância de dar visibilidade a essa construção, né? Bom, enfim, foi isso, gente. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Vou fazer um relato da sala 404, que foi uma sala na qual algumas questões de políticas públicas, ações de prefeituras, algumas ações localizadas, já com o espírito da assistência técnica, das intervenções que envolvem as pessoas de alguma maneira,
acabou sendo discutido isso na nossa sala, a partir de experiências aí de algumas prefeituras. Então, a primeira experiência, né, que foi colocada, né, a Thaís, né, ela nos trouxe a experiência da Prefeitura de São Paulo, né, falando aí em especial do Plano Municipal de Habitação, que ainda não está aprovado, mas que ele garantiria aí uma série de ações, uma perenidade a uma política pública de habitação. Eu também trabalho aí no poder público e afirmo aí com toda a segurança, se não tiver uma base legal, muda governo e não tem continuidade. Antes eu era contra a lei, agora eu sou a favor de lei. Tem que aprovar as leis aí para que tenha algum instrumento de cobrança, né, de alguma maneira. Então, ela contou sobre o Plano Municipal de Habitação de São Paulo, né, um programa aí que tem um diagnóstico muito preciso, muito denso, que vê as várias questões, pensa habitação para todos, na cidade toda, questões de financiamento de gestão, participação e controle social, ver em São Paulo a questão da dinâmica metropolitana e local, e prioriza aí uma série de ações. O que também achei muito significativo aí na fala dela, né, que ela nos colocou que se a gente tiver em São Paulo uma ordem de investimento de cerca de 812 milhões ano, a gente vai demorar quase 70 anos para, de alguma maneira, resolver aí o problema da habitação. Por isso, tá, que a inclusão, a assistência técnica, um monte de gente participando, quer dizer, a gente tem que ter um olhar mais carinhoso aí na questão da habitação, um olhar mais próximo ainda de justiça social. Então, isso pode sim se tornar um caminho para a gente resolver. Outra questão importante é o Conselho Municipal de Habitação incluir também representantes das seis, né? Representante do mercado imobiliário e do monte, né? Mas das seis seria importante colocar. Então, foi uma apresentação muito legal. A gente teve também a experiência de Osasco, né? Que falou um pouquinho sobre a política habitacional e o programa Bairro Novo, tá? No período 2005-2016. A Marcela e a Viviane, que apresentaram, e colocaram uma questão aí muito legal, aí, que as ações técnicas estão muito próximas das ações sociais, quer dizer, não existe uma separação entre ação técnica e ação social, que é muito importante. Ela colocou também algumas questões de dados dramáticos aí da habitação aí de Osasco, né? E o programa Bairro Novo foi um programa que trabalhou em vários níveis, sobre urbanização integral, gradual, regularização fundiária, convênio comunicatório para regularização e baixar custo, e também a participação das famílias de uma maneira bem intensa e bem bacana. E chegou aí até nos apresentar alguns projetos que foram construídos aí coletivamente, comprovando que essa construção coletiva é uma maneira muito segura e bacana de dar uma aderência aí aos projetos e às pessoas que estão morando. Aí a Tássia trouxe também a experiência dela aí como secretária em São Bernardo, 2009-2016, nos explicou um pouquinho o plano local de habitação de interesse social, tá, que priorizou renda familiar de até 3 salários mínimos e famílias residentes em assentamentos precários, quer dizer, priorizou quem realmente aí está precisando. Trouxe alguns dados bacanas, né, das 272 assentamentos irregulares, 90 mil unidades mapeadas, e foi feito um excelente diagnóstico antes das tomadas de decisão. Tá? Teve uma aderência a algumas ações do Plano Nacional de Habitação, que foi bem legal, e teve uma inovação muito grande, que foi o programa de melhoria habitacional, ou seja, inclui, além da regularização, além da própria assistência técnica de alguma maneira, inclui melhorias nos imóveis que as pessoas estão morando, reformando o que precisa, que até nos colocou aqui que às vezes há alguns conflitos, né, que você tem que fazer o esgoto da casa, mas o proprietário, o morador quer fazer a parede do quarto da filha, né? Então, que são questões que a gente passa no enfrentamento da questão habitacional. Então, foi uma experiência muito rica. Ela colocou um problema aqui, um gestor público, que é a gestão da Caixa Econômica. A Caixa Econômica é muito esquisita. Assim. Eles pagam o que eles acham que tem que pagar, o que
que não tem que pagar, eles pagam simplesmente que não vão pagar. Então você faz a licitação, você pode licitar com a mão na caixa, aí a obra está andando, aí alguém fala, isso eu não posso te pagar esse item. Aí você não autorizou a licitar, né? Não vai pagar, não tem que pagar. Mas eles não pagam mesmo, e tem que vir aqui, que tem que pagar. Ela trouxe também algumas questões importantes, né, que o plano de trabalho dela gerou, que é deixar claras as fontes de financiamento, a questão da autoconstrução e o investimento público, como é que funcionava essa questão, a questão da responsabilidade técnica, dos serviços essenciais e das várias tipologias dos programas. Tivemos também a participação do Instituto de Regularização Fundiária e Urbana Popular, o INCUP, que trouxe 3 experiências aí de Diadema, uma experiência muito legal, porque assim, o Instituto eu conhecia de nome, mas eu nunca tinha visto nada deles, assim, pessoalmente. Fiquei muito bem impressionado, porque deu para sentir aí a verdade, tá, que eles trabalham, o envolvimento, eles acabam envolvendo aí pessoas, servidores públicos, também pessoas que gostam aí da questão de habitação, de assistência técnica, e ele até colocou os valores, a gente vai, a regularização a gente faz em 20 vezes, 40 vezes. Eu achei bem bacana a maneira que eles apresentaram. Por fim, a gente teve a apresentação da Ângela, que fez, acho, um relato aí emocionante, real, sobre um pouco desse nosso histórico, já de anos, pela busca da moradia digna, do direito à moradia, de construir espaços melhores com participação popular. Ela fez um breve relato aí da sua experiência profissional, que cabe um livro, né? Eu pensei que esse breve relato cabe um livro lá. Falou de desafios aí da gestão pública, assessoria técnica, participação social, trouxe toda essa reflexão sobre mutirões, autoconstrução, e deixou uma mensagem muito legal, que sem as ações comunitárias, sem ouvir quem realmente precisa, sem trabalhar com quem está com vontade, com carinho, com atenção, se não tiver isso, a coisa não anda, tá bom? Então, a nossa mesa teve esse perfil aí das experiências públicas e foi uma mesa bacana também. Obrigado. Bem, eu vou fazer um relato da mesa 403. A mesa foi completamente plural, bastante diferente do relato que a gente acabou de ouvir. Eu anotei aqui os nomes dos trabalhos mais do que os lugares, ou seja, que foram produzidos os projetos, mas os nomes são Projeto Boa Esperança, Poupança Comunitária e Autocadastramento, Vila Santo Antônio de Canindé, Reforma de Moradias, Casa Cuba Extensão Conviva, Projetando Sonhos, Assessoria Técnica ao Terceiro Setor, Saneamento Ecológico, Extensão Universitária e Meu Lar Melhor. Dentro desses 7, eu anotei que 3 são de universidade, uma relação direta com a universidade, que é a Escola da Cidade, fazendo o projeto Boa Esperança, o Poli fazendo saneamento ecológico e o IFE fazendo que é o escritório chamado Ático, fazendo o Reabitar, do Vila Santo Antônio, Canindé. 2, de certa forma, são de outras organizações, né? ONG, algum tipo de associação, que a gente tem o escritório dos Engenheiros Sem Fronteiras, uma parceria com a USP, então ele está nesse limiar e a gente começa já a perceber que essas relações elas também são diretas. Tem uma relação direta com a universidade, com não sei o quê. A gente já começa a fazer um processo de uma mistura nesse primeiro momento. Os outros 2 grupos, eles são trabalhos diferentes, mas eles têm um denominador comum, que é a rede de interação. Ou seja, tem um denominador que, de alguma forma, faz com que eles dialoguem. E um que é uma experiência particular, de escritório. Né? É uma pessoa, um arquiteto, que num primeiro momento trabalhou na prefeitura, trabalha agora com projetos em seu escritório particular, fazendo também um projeto de extensão. Então, é quase uma mesma pessoa que consegue circular por esses 3 caminhos. Eu achei bom começar assim, porque a Hermínia, ela é sempre otimista, e aí quando ela é otimista, você obriga a ser, porque eu não sou super pessimista. Mas ela me obriga a ser um pouco otimista. Ela falou uma coisa que ela começou falando que há uma mudança de paradigma, porque há uma consolidação de um novo objeto para a arquitetura. Eu talvez falaria que é de um novo objetivo.
para a arquitetura. Qual é esse objetivo, que é o que eu acho que é o nosso denominador? Temos um denominador naquela sala, que é compromisso cívico, um processo de busca de solidariedade e de justiça social. É isso que a gente está, obviamente, entendendo. A pergunta que a gente tem que fazer é como que a gente consegue isso? Porque, de certa forma, falar da participação, falar que a gente vai melhorar, é coisa que a gente está querendo, todo mundo está querendo, até o infeliz da pergunta. Mas, no seu limite, capaz, mas ele está querendo. Então, eu comecei a tentar mapear algumas palavras que vieram. Quase todos falaram da palavra sonho, alguns falaram aliança, muitos falaram da palavra reforma, e essa eu fiquei bastante interessado, né? Porque o arte sempre fica, no final das contas, nas micro-reformas, né? Fala, tem essa pessoa, não imaginei. E eu achei tão engraçado que a maioria, quando mostrava para você, parece, no final falou umas coisas assim, parece tão pouco que a gente está fazendo, mas não é pouco. A gente não precisa justificar. Por quê? Porque eu acho que a reforma aqui, ela está no sentido de uma nova forma de pensar. A gente tem que pensar, eu acho que nessa consideração desse novo objetivo para a arquitetura, a gente está pensando de jeito novo. Eu sei que a gente quase pouco fala sobre a palavra projeto, mas todos têm um projeto muito claro. E projeto é ação do futuro no presente. Projeto é isso. Então acho que todos têm. Aí a grande questão que eu acho que eu tentei buscar era que método que a gente está usando para fazer isso. Porque se um projeto é como que a gente vai chegar nesse presente que não existe também. Inclusive, eu não otimista nem por isso. O que eles falam? O que muitos falaram? Que a participação é necessária, todo mundo sabe. Agora a questão é como. Porque não é fácil. Trabalhei 10 horas por dia e depois aí lá na reunião. Como eu vou fazer isso? Então os artifícios para a participação eles foram super interessantes. De nomes, até nomes eu achei lindo, olha só como eu sou doido. Porque eu adorei agente de melhoria. Achei tão bonito isso, você entender que os agentes comunitários são agentes de melhoria participativa é muito como organização de pensamento. Eu acho que é muito potente. A própria poupança era um artifício, ou seja, a gente começou a perceber que tem um monte de artifícios possíveis para que a gente traga, ou de alguma forma que a gente amplie e compreenda que essa participação ela é necessária, assim como todo mundo fala. A outra é com relação à linguagem. Como que a gente faz isso? Como que a gente é entendido? A gente só participa de alguma coisa se essas duas pessoas que estão participando, elas se entendem, senão não é participação, é outra coisa. E aí, todos os trabalhos, de um modo geral, eles estão tentando buscar um pouco isso. Óbvio que a gente entende alguns denominadores comuns. É o desenho que ele é complicado, então quais são os artifícios? É a maquete, não é a maquete, é a fala, é a não palavra, ou é uma palavra ensinada, é uma coisa que foi bonita, que o primeiro grupo comentou, tem palavra que a gente não fala que é técnica, mas às vezes é importante, então a gente fala, cocô é isso. E aí você começa a perceber que essa palavra ela começa a ser incorporada a um processo de vocabulário e que isso tem uma ideia de valor, né? Tudo isso para que a gente consiga, de alguma forma, tentar criar uma possibilidade de um novo mundo, ou seja, desse projeto, que esse futuro chegue com um pouco mais de violência. A gente sabe, violência no sentido de estar próximo da gente, um futuro muito distante, ele é tão distante que ele vira um sonho meio nebuloso, né? E os sonhos eles podem se alterar, eles podem ser esquisitos. Então, tem uma coisa também que foi muito falada que é o tempo, né? Demora as coisas, né? Como a gente vai fazer? E aí depois o tempo ele desestabiliza a participação, porque 8 meses só fazendo reunião, como que a gente vai fazer isso? E aí você percebeu que essas pequenas ações, essas microações, elas só fazem sentido quando as pessoas reconhecem as macro. A gente sempre fala da arte como um processo de microação, e é fundamental a microação. Mas se ela não tiver um entendimento que ela é de macro, de uma melhora de futuro distante, ela também se perde, porque a gente não tem processo de memória. Então, é um processo constante, um processo de uma instrumentalização enorme e de uma emancipação, para que muitos grupos comentaram que esse projeto, adorei apresentar, esse projeto terminou, né, no sentido de a nossa participação terminou, mas as coisas, de alguma forma, elas continuaram. Né? Então,
essa ideia de tempo, ou seja, desse novo objetivo da arquitetura, ela talvez ganhe esse processo de compromisso cívicos e sociais, solidariedade, elas vão ganhar se a gente tiver o tempo a nosso favor. O tempo no sentido de uma ideia de experiência. Então, em relação, acho que poderia falar, eu sou meio caótica, eu vi a voz numa folhinha só, então eu não consigo. Eu acho que, de alguma forma, eu falei todos os... Eu não me acho, esse é o problema. Eu não me achei aqui, eu não sei porque eu preciso isso, porque eu não consigo olhar nada. Mas eu acho que foi o que foi passado num grupo bastante heterogêneo, mas que eu acho que tinha um denominador comum muito claro, era impressionante. No final, a hora que eu peguei as minhas folhas e vi as palavras, elas estavam todas novamente colocadas e recolocadas, cada um ao seu modo. E é isso que também é importante, é entender que, obviamente, método não significa replicabilidade, né, no sentido de é tudo igual. Os sonhos, eles são muito plurais, mas todos são sonhos. As alianças são todas muito plurais, mas todas são alianças. E a gente chegou, obviamente, no final, com certa questão que era como viabilizar tudo isso, né? Se percebeu que, obviamente, os editais, eles são uma forma, mas que a gente tem que, de alguma forma, acho que é uma grande busca. Talvez a maior busca e agora, como que a gente faz, e aí a gente precisa dar, talvez, a maior política, senão ela não dá conta nesse sentido, no sentido de viabilidade econômica. É isso que eu tinha para falar dos relatos. Eu fiquei muito feliz com os relatos, aprendi muito, e espero que todos nós conseguimos, pelo menos naquela microsala apertada, conseguimos, em 15 minutos, conseguir ser ouvido. Bom, pessoal, se vocês querem falar alguma coisa, eu acho que eu queria agradecer o Celso, né? O Celso ajudou aqui a gente a estruturar essa relatoria, né, junto com professores, profissionais e os alunos, né, que eu acho que é super importante. Então, a gente queria muito agradecer a vocês, né, de conseguir sintetizar tudo isso. Eu queria só também agradecer a oportunidade. Acho que a gente teve uma riqueza aqui de apresentações em todas as salas. E acho que a apresentação dos relatores também demonstram o carinho com o qual vocês também trabalharam, ouvindo, procurando acompanhar cada um dos relatos. Então, muito obrigado. E obrigado pelos participantes também. Gente, alguém esqueceu o guarda-chuva na sala do Antônio. Aí é meu. Acho que a gente podia deixar alguns minutinhos, se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar, complementar. Eu quero fazer um comentário que eu acho que o Antônio colocou a questão do tempo, né? E a gente também colocou. Eu queria fazer um comentário sobre a questão do tempo que o Antônio mencionou. Eu acho que estava presente na nossa sala. Acho que muitos de nós falamos lá, nós falamos especialmente, nós não temos pressa, né? O jeito de nós trabalharmos lá no nosso plano de bairro, plano de regularização fundiária, é um modo sem pressa. Nós estamos lá com alunos, com professores, com profissionais que saíram da universidade, mas permanecem no grupo de pesquisa, e nos aproximamos com muita calma e muito devagar, né? E fomos, ao longo de alguns anos, né? Estabelecendo relações pessoais, às vezes, mas principalmente em relação com o território, né? Entendendo as coisas que acontecem ali e buscando maneiras de nos articularmos com os atores sociais, que são de vários tipos ali, desde o poder público, que está presente em algumas situações, até as lideranças informais que existem lá no território, até as lideranças formais e as pessoas individualmente, né? Então a gente está desenvolvendo um trabalho que no começo a gente tinha como ideia que fosse assim, mas a gente não sabia como. E agora a gente está descobrindo as maneiras de ser. E como é esse como? Está ficando cada vez mais clara,
a necessidade de a gente trabalhar no micro, no dia a dia, e ligar com o projeto, com a ideia de projeto, com a ideia de longo prazo, né? Com a ideia de desenvolvimento territorial com outras regiões, com outras pessoas, e imaginando que o nosso trabalho lá, quando ele terminar, entre aspas, se ele terminar bem, ele terá sido um trabalho que terá deixado lá várias sementes, no sentido de que uma ação urbanística para as pessoas, justamente porque o urbanismo e o planejamento é uma coisa de muito longo prazo, ela será incorporada, possivelmente, na melhor das hipóteses, como uma atividade cotidiana daquelas pessoas, nas suas organizações, e daqueles representantes do poder público que estão nos equipamentos sociais ali, também nas suas políticas, quer dizer, que nós tenhamos sido catalisadores, né, quer dizer, interlocutores dessas ações que já existem lá, que pré-existem a gente, obviamente, mas que a gente tenha conseguido trabalhar a forma urbana, digamos assim, dessas vontades, desses desejos e desses projetos. A gente não vai levar lá um grande projeto nosso, né? Mas a gente pode perceber os projetos existentes e fazer algum diálogo com eles. Esse diálogo será um plano de bairro, o nosso objetivo particular, um plano de bairro que tem, daqui a um ano mais ou menos, a gente vai estar com ele pronto a partir, certamente, do que a gente já tem feito, de participação, de conversa, de apresentação. Né? O nosso plano de bairro inclui regularização fundiária, que é uma coisa muito delicada para as pessoas, permanecer no seu território, ter a segurança da moradia, né? Quando você fala em remoção, então tudo isso tem que ser, e a gente não tem pressa, né? A gente não acha que a gente precise, nem possa, no sentido de ter pressa. Isso é legal. Então, essa coisa do tempo, né? Sempre falou que você é caótico, o seu raciocínio está perfeito. Eu quase que me senti na sala, né, vendo a apresentação, é impressionante. Eu, quando crescer, quero ser igual a você. Não cresça mesmo. Já não vou conseguir. Mas a questão do tempo que a Emília coloca, né, que a gente tem muita essa dificuldade, e o poder público tem essa dificuldade também. Quando o tempo do processo público não é compatível com o tempo do processo, da construção do processo de projeto dentro das áreas, né? Então, quando eu fiz essa discussão no meu doutorado, eu discuti a dimensão, né? Que dimensão é o projeto? Então, se é ATI, se é urbanização, então determinados tempos vão ser para determinadas dimensões. E essa ação do projeto todo, que você tem um objetivo lá na frente, de fazer e ir construindo pequenos projetos para ir empoderando e capacitando essa população e absorvendo, né? E que eles têm esse direito e eles são cidadãos, né? Porque a invisibilidade que a Emília fala, a gente viu há uma semana atrás, não sei nem faz uma semana, né? A questão da Cracolândia, né? Quer dizer, a gente não pode achar que eles são invisíveis, né? Então, essa invisibilidade de uma população que é a maioria do Brasil, né? É uma minoria que vive bem, né? E a gente tem gente morando mal perto da gente, não precisa ir na favela, não precisa ir no cortiço. Do lado da minha casa eu tenho uma habitação que não sei quantas famílias tem, acho que 12, e tem uma casa caindo aos pedaços que o cara aluga para uma família, né? E aluga por R$1.300, uma casa caindo aos pedaços, do lado da minha casa. Quer dizer, do nosso lado, eles não são invisíveis. Então, essa coisa da identificação, do reconhecimento, é outro pedacinho que a gente tem que... É um desafio que a gente tem que... E é uma barreira que a gente tem que romper. Não há como disfarçar que essas pessoas estão aí. Vou pegar um gancho que ele falou sobre o tempo, que eu fiquei na sala 401 e a gente teve o exemplo do arquiteto que apresentou o doutorado dele da Bélgica,
e ele explicou com o maior cuidado a ocupação e o trabalho que ele fez no sentido de não entrar no território como alguém europeu, branco, que chega numa comunidade impondo, ou eles usam o termo como colonizador, algo assim. E é curioso que ele fala isso como alguém de fora do Brasil, mas é importante, acho que a gente também reconhecer que nós somos frutos, né, dessa colonização, e que nós repetimos um pouco esse comportamento, mesmo somos brancos, aqui a maioria acho que é branca, e então repetimos, então o cuidado, eu acho que ele vem também só como parênteses, né, de tentar evitar, e eu acho que isso vai um pouco próximo do que ele disse com o tempo, porque isso não acontece de uma hora para outra, né? Então, só isso que ele fala. E agradecer, porque a apresentação dele foi ótima. Obrigada. O que eu acho importante também, como a gente está aqui na universidade, é entender que, né, tudo isso, né, arquitetura de interesse social, habitação de interesse social, artes, isso é arquitetura. Porque às vezes o que eu vejo muito, né, nas salas de aula, né, eu sou também professor, arquiteto, é que parece que isso não é arquitetura. Então, acho que também é aquele negócio, né? A gente quer mudar o mundo, mas primeiro a gente precisa mudar um pouquinho da gente. Então, o que eu vejo é que vários professores, professoras, profissionais falam, isso não é arquitetura, né? Então, eu acho que é importante essa consciência também vir dentro da nossa casa. Então, podemos encerrar esta mesa, agradecer a contribuição, né, dos nossos relatores aqui, de todos que participaram dos relatos, né? Nós tivemos 80 inscritos, né? Teremos 80 apresentações, né? Metade foi hoje, metade vai ser amanhã. Lembrando que amanhã a nossa mesa temática acontecerá aqui nesse espaço, tá? Prédio 9, pela manhã. À tarde teremos de novo às 9 horas da manhã, amanhã. Às 14 horas, novamente, iremos para o prédio 25, para os relatos de experiência, né? Então, de novo, a gente vai fazer esse formato. Teremos também 5 relatores, né, que farão aqui, junto com os alunos, né? Então, acho que amanhã a gente poderia colocar os alunos juntos para fazer a relatoria aqui e apresentar, né? Eu acho que é importante esse processo. Lembrando que no sábado, as oficinas, alguns alunos me procuraram dizendo que mora perto, que queria ir direto. Então, acho que qualquer ajuste sobre as oficinas, encaminhe e-mail, tá? Encaminhe e-mail para o fórum, que é mais fácil para a gente organizar esses ajustes. No domingo, né, como o Lucas já mencionou, é super importante a gente participar desse grande encerramento do IAB, tá? Então, muito obrigada pelos alunos, os profissionais, os movimentos sociais, as comunidades que estiveram aqui, os professores que ajudaram a construir esse grande evento, relatos, né? E é importante essa troca de experiências para a gente conseguir transformar e encaminhar alguma coisa. O que teremos agora? O filme da Piabiru, né? Que se chama, já esqueci, É o que eu penso, é o que eu vejo. São 30 minutos de filme. O Andrei e o Andrei vai ficar aqui com a gente. A ideia qual que é? Assistir esse filme, na sequência a gente fazer um pequeno debate para, enfim, encaminhar aí sobre um filme que foi construído também com bastante empenho e colaboração, né? Então é isso, pessoal. Alguma pergunta?